Olá! Quando você entra em contato com a palavra maternidade, o que vem na sua cabeça? Quais são os pensamentos, as imagens que vêm na sua cabeça? Por acaso você fica com medo? Você pensa assim, medo de não ser uma boa mãe, tenho medo de que meu filho não dê certo, tenho medo que aconteça alguma coisa com ele, tenho medo que meu filho sofra, tenho medo que meu filho não seja feliz. Esses medos, eles são comuns e toda mulher tem, algumas em menor ou maior grau, mas isso faz parte. E a questão é, por que temos esses medos e como solucioná-los? Porque o medo, ele é bom, mas ele não pode nos paralisar, ele não pode dominar a nossa mente. E os medos nós temos por conta das nossas crenças limitantes, por conta de toda a nossa bagagem de vida, por conta de tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo, nossa família, nossa escola, sociedade, a cultura. O medo nos permeia por conta de toda essa construção da nossa identidade. Agora, solucionar para que ele não nos domine é o mais importante. Eu lembro que há uns 7 anos atrás, eu já tinha corrido, já tinha a prática de correr. Eu comecei a correr, tá para secar, tá, amor? Eu comecei a correr no ano que eu fui casar, em 2009, porque eu queria ter essa prática, sabe? Eu via as pessoas correndo, eu achava muito legal. E eu queria muito correr, eu queria emagrecer, né? Como toda noiva quer entrar na igreja magrinha. E eu lembro que a Melissa, ela na época era minha professora de Pilates, ela começou a correr também, porque ela também casou no mesmo ano. E aí ela e a Maiane, uma amiga minha que fazia Pilates junto comigo, resolvemos correr. E a Melissa nos passou uma planilha muito legal, é uma planilha para quem é iniciante mesmo. Nunca correu, né? E eu só tinha corrido quando eu era criança, com 10, 11 anos de idade, depois nunca mais corri. E aí ela passou uma planilha pra gente de 13 semanas e no final dessa planilha você estava correndo 40 minutos, mas era tudo na esteira. E aí depois disso, né, gente, quem começa a correr não para mais. Eu peguei o hábito e nunca mais parei de correr. Mas eu corria na rua, mas assim, eu nunca passava da esteira, né? Eu corria na rua e a gente mora aqui em Belo Horizonte, né? E aqui é muito morro, então nem sempre dá para correr em qualquer percurso, né? E aí eu lembro que eu e o Gedeon, há uns 7 anos atrás, nós viajamos para o Rio de Janeiro e a gente gostava muito de ir para o Rio todo ano. A cidade ainda não era tão violenta, né? E Rio é uma cidade maravilhosa mesmo, né? Então a gente gostava de ir para os restaurantes e tudo, e o Gedeon já tinha prática de correr também. Aí a gente resolveu ir correr na orla e foi a primeira vez que eu corri 12 quilômetros na orla, assim, né, para ver o mar mesmo, porque antes eu corria mesmo só na esteira ou na rua, bem urbana, né? E quando eu terminei a corrida, eu lembro que eu olhei para o mar. Eu acho que todo mundo tem aquela sensação boa de quando vai para a praia, pisa na areia e a água do mar vem assim, a gente sempre tem uma sensação muito gostosa, né? De que dá uma sensação de que a vida é ótima, né? Que tudo tá bem, é muito gostoso. Mas naquele momento ali, eu não pisei na areia, nem senti a água do mar, não. Eu ainda estava na orla mesmo, na pista de corrida, e eu só virei pro mar. E quando eu vi aquele mar imenso, eu lembro que eu pensei assim, eu até cheguei a publicar isso no Facebook na época, que o mundo é muito grande, mas é imenso para a gente poder correr só na esteira. E aquilo ali foi legal, sabe? Foi um pensamento muito gostoso e tudo. Só que aquilo ali, eu não só verbalizei, como eu encarnei aquilo para minha vida. E não só no sentido da corrida. Ali eu entendi o que as pessoas queriam dizer quando elas falavam assim, que o mundo é cheio de possibilidades. E é verdade. Então, eu passei, depois disso, a encarar todos os meus problemas de uma outra forma. Eu sempre, quando passo uma dificuldade, um problema, um desafio, gente, eu juro, eu fecho os olhos, eu lembro dessa cena, que eu olhei para o mar, sabe? Eu vi aquele mar imenso e eu pensava assim, gente, o problema é pequeno, né? Nada que eu tô passando não tem solução. E se a gente for parar para pensar, nada do que a gente pensa não tem solução, né? Acho que tudo tem uma solução.
E aí eu comecei a internalizar isso, e até hoje todos os problemas que a gente passa, eu lembro, né, quando eu estava grávida, que eu estava sangrando, e as pessoas me ligavam, né, que eu tive placenta prévia, as pessoas falavam, você não tá com medo de... Gente, eu fui tão serena, sabe? Tantas coisas que a gente viveu, quando os meninos estavam na UTI, quando os meninos vieram para casa, eu nunca tive esse medo, assim, o medo nunca me paralisou. Os medos que eu tenho, claro, que são aqueles receios mesmo, né, da maternidade, eles nunca foram medos ao ponto de eu não viver, ao ponto de eu não continuar aquilo que eu queria para minha vida, né, não continuar sonhando. Não, eles são medos, assim, pequenos, né, eles são um grau muito pequeno e que às vezes são até saudáveis, né, para eu poder não fazer alguma coisa que eu faria. Mas eles não me paralisam, e é muito por conta disso, sabe? Eu fico pensando, porque a gente vive hoje uma geração que muitas mulheres não querem ser mães, e não é porque elas não querem ser mães. A maioria delas, eu tenho uma amiga que fala comigo, Cá, pelo amor de Deus, eu não vou ter filhos, não quero ter filhos. Toda mãe só reclama, mimimi pra cá, mimimi pra cá. A mulher não faz nada mais, não pode ter tempo pra isso, pode ter tempo pra aquilo, só reclama. Pra que eu vou ter filhos? E eu fico pensando muito nisso, inclusive quando eu comecei a ideia do Mãe Livre e Feliz, uma das questões era muito essa, por que as mães reclamam tanto, né? Por que tudo é um problema, né? Por que se um filho faz isso é um problema, se o filho não faz é um problema, né? E aí ao invés da gente celebrar, sabe? E eu sempre penso assim, que a maternidade é um presente de Deus, né? Você poder ser mãe é um presente de Deus, né? Então vamos cultivar isso, né? Vamos celebrar, vamos viver isso de uma forma pura, com amor, né? Eu tenho uma amiga que ela não é mãe, ela já deixou de ser mãe há muitos anos. E eu perguntei para ela esses dias por que ela não quis ser mãe. E ela falou assim comigo, há muitos anos atrás, na realidade, quando eu a conheci, eu perguntei para ela se ela não se arrependia de ter sido mãe, se ela não queria ter sido mãe. E ela virou e falou assim, não, nunca quis ser mãe, eu sempre quis investir na minha carreira, e ela realmente investiu muito na carreira, teve muito sucesso. Aí eu lembro que esses dias, e ela acabou adoecendo. Meninos, dá pra falar baixo? E ela acabou adoecendo, aí teve um dia que ela falou assim comigo, eu queria tanto ter tido um filho só pra poder cuidar de mim, né? E ela nunca foi desamparada, ela sempre teve muita gente pra cuidar dela, mas ela falou que queria ter tido aquela sensação ali. Aí eu perguntei pra ela assim, mas é só isso? Só por esse motivo? Gente, essa brincadeira não tá legal, né? Vamos mudar de brincadeira? Aí eu lembro que ela virou e falou assim, não, na real, sabe por que eu nunca quis ser mãe? A minha casa era muito tranquila, minha mãe e meu pai eram muito amorosos com a gente, acho que eram ela e mais 5 irmãs. Mas ela falou assim que ela via a mãe dela o dia inteiro só trabalhando, limpando casa, cuidando da casa, arrumando roupa, passando roupa, fazendo comida. Ela falou que não via a mãe dela não fazendo outra coisa a não ser cuidar da casa e cuidar dos filhos. E ela poucas vezes viu ela e o pai dela, a mãe, né, a mãe e o pai juntos, assim, se abraçando, se beijando. E é uma cena muito clássica, né, gente? Antigamente era muito assim. E ela falou que isso meio que desanimou ela, assim, de querer ser mãe na realidade, né? Ela começou a perceber ali que aquilo ali esgotava a mãe dela. E ela não queria isso, ela queria um outro futuro. Então foi por isso, na realidade, que ela nunca quis ter filhos. E aí ela casou, separou, depois ela ficou separada, né? E não arrumou mais nenhum outro namorado, nem nada, e ficou muito feliz. E ela investiu muito na carreira dela, e ela falou que ela resolveu ir por esse caminho, e estava muito bem. Mas hoje, né, ela está com 68 anos, ela falou assim que realmente ela sabe que ela, fazendo o processo do autoconhecimento, ela soube que ela não quis ser mãe por isso, não foi pela vontade mesmo, assim, porque ela tem realmente um dom de maternidade muito grande, ela é muito doce, muito amorosa, muito acolhedora, mas aí ela comentou isso comigo, como é importante, né, a gente saber, até mesmo para a gente falar para as outras pessoas quando aquilo realmente te couber, né, para que outras mulheres, né, elas pensem bem quando elas
decidem ser mães, né? Se elas querem ser mães mesmo por vontade própria ou se é por conta do marido. Eu tenho uma amiga também que recentemente me mandou um WhatsApp muito legal. Eu achei, eu até perguntei para ela se eu podia falar, né, não vou falar o nome, mas podia falar o caso dela de uma maneira muito respeitosa, mas ela falou assim, Cássia, sabe que aquela pergunta que você fez, por que você quis ser mãe, eu fiquei me perguntando isso, eu fiquei refletindo isso um dia inteiro e voltei lá para dentro de mim, na minha infância, e sabe que eu entendi que eu só quis ser mãe porque na realidade eu queria casar e na realidade eu nem queria casar, eu queria sair de casa. Né? Lá dentro de casa era tudo muito difícil, a gente vivia muita pobreza, então eu queria muito sair de casa para ter uma vida melhor. E aí eu arrumei um namorado e ele tinha uma condição financeira muito boa e eu sabia que para eu casar com ele eu tinha que engravidar. E aí eu engravidei e tive filhos. E não cabe a gente julgar, né? Não tem nada a ver com julgar o que ela fez é certo ou errado. E é tão legal, você sabe, porque ela falou assim comigo, descobrir isso fez toda a diferença para eu entender o meu comportamento. E para eu entender por que tudo eu xingo meus filhos, ela tem 2 filhos, e por que tudo eu culpo meu marido, né? Depois que eu entendi isso, uma chave dentro de mim mudou. E eu passei a me relacionar dentro de casa com a minha família de outra forma. E eu não me senti culpada, porque ela não tem que se sentir culpada. A ideia da gente fazer o autoconhecimento, da gente entender, né, os nossos processos, entender as nossas escolhas, é muito de nos curar, né, porque a gente pode se curar diante de algumas escolhas erradas que a gente fez. E também, desculpa, e também é o fato da gente poder viver uma vida melhor, né, com escolhas melhores, poder viver nos comportando de uma outra forma, porque a gente sabe que aquilo ali que a gente escolheu, né, não foi de uma forma saudável ou alguma coisa assim. Eu acho que assim, ser mãe, né, gente, não é só parir um filho, não é só colocar uma criança no mundo, é uma missão e ela é muito desafiadora. Então a gente tem que pensar mesmo, quando quer engravidar, né, quando você tem uma amiga que está querendo engravidar, pergunta para ela, olha, de verdade, por que você quer engravidar, né? Por que você quer ter um filho? Por que você quer ser mãe? O que você acha que é maternidade? Como que você acha que você vai viver a maternidade? E pensar, sabe, junto, refletir junto, né? Porque às vezes a gente realmente não quer ser mãe, a gente vai decidindo por outras situações, por outras questões, e ser mãe exige da gente uma mudança de vida, né? Exige, querendo ou não, a gente tem que mudar muitas coisas, mesmo que você não queira. É preciso mudar, né? É preciso mudar, o corpo já muda, né? Então a gente precisa mudar algumas coisas e é o renascer, né? Que a gente fala, que a gente realmente nasce de novo. Depois que a gente se torna mãe, é o segundo dia do marco da nossa vida, né? O dia que a gente nasce, o dia que a gente se torna mãe. Eu me identifiquei. Os psicólogos brincam, né? Que o segundo dia é o dia em que você entende o porquê que você nasceu, e para mim veio junto, porque que eu nasci e a maternidade. Então é isso, eu acho que assim, a gente tem que parar realmente para pensar sobre a maternidade desta forma. Os medos vêm, todos nós temos, é importante, o medo de certa forma nos protege de algumas coisas, mas ele não pode nos dominar. Ele não pode também fazer com que a gente assuste, né, tantas pessoas pela forma de falar da maternidade, né? E a gente tem que entender que, assim, tudo é um processo e tudo é uma forma de a gente amadurecer, né? Eu acho que a maternidade, ela permite que a gente amadureça, mas isso não significa que toda mulher tem que ser mãe, sabe? Quando eu falo isso da gente pensar por que é mãe, porque eu realmente acredito que algumas mulheres não querem ser mães, elas não estão afim, tá tudo bem, elas têm todo o direito, ninguém, não é porque nasceu mulher que tem que ser mãe, não, claro que não, mas a escolha tem que ser saudável, a escolha tem que ser consciente, deve partir sempre do amor, né, porque quando eu falo muito de liberdade aqui também, é engraçado que algumas pessoas gostam de deturbar, né? Mas a liberdade de você, a forma como você vai exercer a sua maternidade, você tem que ter essa liberdade de poder exercer. Mas, gente, eu nunca falo isso num sentido abusivo, né? Eu tô falando numa forma de maternidade que
Na base do amor, do respeito, né? Quando você respeita a singularidade do seu filho, quando você respeita o seu marido, a forma como ele vai participar da criação dos filhos, né? Eu não tô falando de que uma mãe que espanca uma criança, ela tá livre para viver aquilo ali. Não, gente, não é exagero, não é excesso. É tudo aquilo dentro do equilíbrio, do que é saudável, né? Tudo dentro daquilo que é o amor, né? Porque também não adianta nada a gente falar da liberdade e não é esse sentido, né? É comportamento de forma saudável, é comportamento de forma que a mulher busque o oxigênio dela, porque se ela está espancando uma criança, se ela está xingando demais, estressada demais, falta oxigênio. Não adianta, ela tem que buscar o oxigênio dela em algum lugar, né? Aqui em casa a gente não bate nas crianças, a gente nunca bateu, a gente realmente vive essa disciplina. Não sei se é positivo, o que é, mas é uma disciplina que a gente vive. Nem eu, nem o Gedeon nunca batemos nos meninos e nem temos como princípio isso. Mas eu não fico falando que isso é o certo ou que isso é errado. Isso é uma forma que a gente acredita que é benéfica. Os meninos também têm limites, os meninos não são... Eu já escutei muita gente falar assim, mas quando você não bate, seus filhos ficam... tudo é permitido, né? E não, eles têm limites, demais, põem limites, mas eu acho que a gente pode pôr limite com firmeza, né? Eu nunca apanhei da minha mãe, nem do meu pai, e eu acho que é uma forma que a gente pode ensinar, né? Educar, eu não acho que o bater vai resolver, né? Mas é uma forma nossa, e eu não fico levantando bandeira que isso é o certo ou o errado. Mas eu acredito que quando o pai ou a mãe bate, na realidade é uma frustração ali, porque a criança não fez alguma coisa que ele não queria. E aí a gente acaba jogando a frustração em cima daquilo ali. E quem se sente mal é a pessoa que bate. Normalmente, né, as mães que eu converso, que falam assim, nossa, eu dei uma palmada, dei uma chinelada, bati, não, mas depois eu fui pro banheiro, chorei, fiquei mal. Porque assim... É claro que, né, gente, meus meninos vão fazer 4 anos, eu não sei pra frente, adolescência, né, como é que vão ser as coisas. Mas tem muitas mães que nessa idade já bate tudo. E assim, eu não julgo, né, eu acho que cada um tem que educar dentro daquilo que realmente resolve pra casa, né. Mas a gente precisa pensar nos nossos comportamentos. Eu acho que isso é o mais importante, né. A gente vem de uma sociedade, no Brasil, né, todos nós temos o costume de remediar, né? A gente gosta de remediar tudo. Deu dor de cabeça, põe um remédio. Eu lembro que quando a gente tinha pouco tempo de casado, uns 2 anos de casado, o Gedeon tomava muito Neosaldina. Ele tinha muita dor de cabeça. Eu falava com ele, gente, isso não é normal, não tem condição. E gente, eu sou zero remédio. Para eu tomar remédio, eu tenho que estar assim, no alto grau. Eu não tomo remédio mesmo. E não porque eu fico me esforçando. Graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa. Mas assim, eu sempre penso, sabe, se eu tô com uma dor de cabeça, por que eu tô com dor de cabeça? Eu tento pensar por que aquela dor de cabeça tá vindo. Pode ser porque eu não dormi bem à noite, pode ser porque eu tô com fome, não comi, faz tanto tempo que eu não como, nossa, vamos lá, vou comer alguma coisa. Pode ser por alguma coisa que tá lá dentro, que alguém me falou que eu não gostei, tem inúmeras situações. E a gente normalmente vai lá e toma um remedinho, e isso é horrível, gente, porque a gente só vai acobertando. Sabe aquela famosa frase, tapar o sol com a peneira? Eu acho que é muito isso. Então a gente tem que passar a entender os nossos comportamentos, inclusive na saúde, né? O Gedeon parou de tomar porque ele descobriu que o que estava dando dor de cabeça nele era o chocolate. Ele realmente comia muito chocolate, tipo 2 barras grandes, que a gente chamava de sanduíche. E aí ele parou de tomar remédio, porque ele parou de ter dor de cabeça, né? Então, quando a gente vai entender o que é, por que eu tô tendo aquele sentimento, por que eu tô passando mal, né? Tô com dor de barriga, gente, alguma coisa que eu comi, não vou chegar lá e já tomar um remédio, né? Eu acho que quando a gente passa a entender os porquês, né, faz uma diferença, porque a gente não fica se remediando, né? Porque é mais fácil tomar um remédio, resolveu, mas você não resolveu na realidade, você só tapou o sol com a peneira, mas o problema tá lá, tipo, colocou debaixo do tapete, vai colocando, mas uma hora você vai ter que limpar aquilo ali, e aí, né? Então, eu acho que toda mãe, todo pai, né, a gente tem que pensar muito em como que a gente educa os nossos filhos, como que a gente está se comportando, né? Porque, às vezes, um comportamento que aparentemente não tem nada a ver, faz parte e tal, às vezes não é uma coisa que tem a ver com a criança, sabe? Às vezes, criança, gente, vocês estão vendo, eles brincam, eles falam alto, às vezes a gente vai no restaurante,
um menino dá uma risada, grita, o pai, a mãe, nossa, cala a boca, menina, não sei o quê. Gente, criança fala alto, ok, não é um lugar para isso, mas não precisa de você também falar alto e gritar e xingar. Filho, não é lugar, vamos falar baixo, se realmente estiver atrapalhando, vai embora, né? Eu acho que existem outras formas de não necessariamente a gente ser agressivo e não bater. Mas isso é uma opinião minha mesmo, né? Assim, a gente vive isso aqui dentro de casa, a gente realmente acredita nisso. Graças a Deus a gente nunca passou por uma situação de extrema. E aqui, eu no início, quando os meninos tinham 1 ano e meio, 2 anos, eu tive por um tempo, assim, umas 3 situações em que eu tive muita vontade de bater, porque eu falei, pelo amor de Deus, esses meninos estão me testando, não tem condição. Mas eu fui entender por que eu tive essa vontade. Eu estava cansada, eu estava muito cansada, eu estava exausta, não deles, de mim. Eu estava cansada de tanta coisa que eu estava fazendo, sabe? E aí eu fui entender que não era eles nem estavam fazendo tanta bagunça assim, mas um pouquinho de coisa que eles faziam que não estava me agradando, eu fiquei muito estressada, eu fiquei muito irritada. E eu fui entender que o problema não era com eles. Então é por isso que eu falo isso, né? E eu lembro que até um dia eu liguei pro Gedeon, fui pro banheiro chorar, né? Eu liguei pro Gedeon e falei assim, pelo amor de Deus, se você não chegar aqui agora, eu vou bater, vou pegar o chinelo, vou bater, porque nossa, não sei o quê. E aí fiquei conversando com ele uns 5 minutos, chorando. Gente, eu voltei outra pessoa, voltei, continuei conversando com os meninos, nada que eles faziam mais me atacava, né? Então eu acho que tem muita coisa que a gente às vezes faz, alguns comportamentos que a gente tem, que são alguns hábitos, inclusive, que vêm das nossas relações, que vêm do que a gente aprendeu na infância, do que a gente aprendeu na nossa casa, com os nossos pais, com a família, sociedade, e que às vezes a gente não se questiona e a gente repete esses padrões e não tá bom, né? Eu não tô julgando, tá, gente? Numa boa, eu tô aqui falando abertamente mesmo como que a gente lida aqui em casa e como que eu acredito que funcionou pra gente por causa disso, né? Porque eu realmente percebi isso em mim. Comigo funcionou dessa forma, quando eu entendi o porquê que eu estava estressada, que não era culpa deles, era uma coisa minha, e eu passei a dominar isso dentro de mim, né? Aí as coisas ficaram melhor, e de verdade, eu não tenho mais vontade nenhuma de bater. Entendi que realmente, assim, eu chamo atenção 1 milhão de vezes, né? A gente chama atenção 1 milhão de vezes, né? E acho que é pouco ainda, né? Porque vou falar. Mas enfim, eu queria passar essa mensagem, sabe? Pra gente poder realmente... já diz por aí, né, gente? Que a gente tem que ser uma mãe desnecessária. Só que ser desnecessária é a gente fazer com que o voo seja seguro, né? Eu acho que é ensinar a criança a dando os primeiros passos, né? E num voo seguro, né? E com isso a gente tem que realmente exercer a amorosidade acima de tudo, né? É a amorosidade, é a partilha, é olhar nos olhos, é entender, é conversar, dialogar, presença, né? Presença é tão importante. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a presença está difícil, né? E muitas vezes eu falo presença, não é presença física só, é presença mesmo. A gente, a maior parte do tempo, a gente está lá no futuro ou a gente está no passado, né? A gente nunca está presente. Mamãe me contava uma historinha, direto ela contava isso, e eu nunca esqueci. E ali eu entendi o que é presença. Mamãe falava assim, que tinha uma família comendo, almoçando, e aí o menino virou e falou assim, pai, aí ele, cala a boca, menina, agora é hora de almoçar, come a sua comida. Aí ele, não, pai, você já ouviu o que eu falei? Fica quieto, é pra comer agora, não quero saber de nada. E ele, mas pai, aí nisso ele foi e comeu um bicho que tava no prato. Aí, mas que saco, não sei o quê. Aí ele falou assim, viu, pai, era isso que eu queria te avisar. E a mamãe falava muito isso pra gente poder estar presente no momento que a gente estava vivendo, escutar o outro, porque às vezes o que o outro queria falar pra gente era muito importante. E o pai estava com a cabeça preocupada nas contas que ia pagar, ele não estava presente ali no almoço, ele estava no passado que gastou, estava no futuro que tinha que pegar um empréstimo, né? E a gente sempre vive isso. Se a gente parar pra pensar, às vezes a gente tá aqui e a gente tá com a cabeça lá, ou no que passou, a gente não tá aqui de verdade, né?
Por isso é tão importante essa presença. E isso a gente vê tantas pessoas falando em várias palestras, qualquer palestra que tem de empresa, palestra de religião, qualquer palestra que você for ver hoje, alguém vai te falar isso, você vai ouvir, porque realmente está raro a gente ficar presente, né? Na presença, no aqui e no agora. E é importante porque você vai viver aquilo ali, e aquilo ali pode ser de fato o último minuto que você tem, ao invés de você estar vivendo um futuro que você nem sabe se vai vir, e ao invés de você ficar num passado que passou, né? Que a gente tem que reaprender, né, gente? E é isso aí, né? O mundo nos espera com as suas dificuldades, o mundo nos espera com desertos e oásis, né? O mundo nos espera com saúde, doença, o mundo nos espera com pobreza, riqueza. São tantas as questões que o mundo, né, vem aí, os dias chuvosos, os dias com sol, os ventos impetuosos e os calores escaldantes, né? O mundo nos espera, e o que cabe na gente é escolher, abrir os olhos, agradecer pela oportunidade de estar vivendo mais um dia e pela vida que a gente tem pela frente. E viver cada vez mais o aqui e o agora, com amor, com afeto, com uma presença que é uma atenção que a gente dá pra gente, em primeiro lugar, de estar vivendo aquele presente que Deus nos deu, que é a nossa vida, e de estar vivendo a presença com o outro, né? Que eu acho que realmente um filho é um presente que Deus nos dá. E aquele serzinho ali tão pequenininho, tão fofinho que tá ali, que vai crescer, que vai evoluir, ele foi confiado a você. Eu acho que só da gente entender isso, encarnar isso, é uma responsabilidade, claro, porque é uma missão desafiadora, mas eu acho que já é um motivo pra gente celebrar, pra gente agradecer, pra gente poder fazer desse presente que nos foi confiado algo muito bom, né? Algo que realmente vai levar a luz para o mundo, vai fazer a diferença no mundo que a gente tanto deseja. Então, desejo a todas vocês, mães, que quando falarem em maternidade, que vocês tenham medos, mas que esses medos, eles sejam apenas como uma proteção e não como algo que vai impedi-las de viver toda a amorosidade e o afeto que a gente carrega na maternidade, viu? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.